Você é sim um número. E não tem nada de ruim nisso, tá, gente? É isso. É o que é. As vagas, a partir de agora, tendem a ser híbridas ou presenciais. Porque quando eu falo, gente, se eu gritar aqui e perguntar quanto tá o quilo da banana, alguém vai gritar, porque parece uma feira livre. É possível resgatar a cultura da empresa apenas no presencial? Não daria para ser feito isso de forma remota? Talvez ouvindo um cachorro latir, talvez ouvindo uma criança chorar, porém estava na sua casa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, você que está assistindo esse vídeo. Finalmente voltamos, tivemos aí uma pausa estratégica, mas retornamos com ela, a maravilhosa Ana Paula de Silva. Para quem não sabe, foi a primeira gravação aqui do canal. Acho que primeiro eu fui visitar lá, né, a graminha do vizinho. Inclusive, eu até te marquei hoje no post, Ana Paula, foi o responsável por ser o post mais visualizado dentro do grupo ali da Alcatel que eu faço parte. Mais de 600 mil e visualizações ali dentro do LinkedIn. Então, ó, aplausos pro teu canal, nosso papo ali de saúde mental que foi incrível. Isso é mais um motivo para você continuar aqui até o final, porque aqui tem assunto de qualidade. O nosso canal, o podcast do Reage, o nosso canal do Reagiu. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um jabazinho também. Tudo mais que diálogo. Justo. Fica aí, porque, meu Deus do céu, né? A gente precisa prestigiar esse canal maravilhoso, que é o Mais que Diálogo, sempre com conteúdo maravilhoso pra gente. Mas hoje, Ana, o que a gente vai falar? O pessoal talvez esteja curioso. Que conteúdo é esse? E para quem não sabe, aí, ó, a Ana está trabalhando no formato híbrido, o formato que a maioria dos brasileiros estão retornando aí aos escritórios. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre esse universo, né, de como é que é trabalhar de novo no escritório, trabalhar em casa, o que a gente precisa saber, quais são os perrengues, quais que são as vantagens e muitas outras informações. Mas, antes disso, né, por favor, Ana, se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem, que eu acho um absurdo, inclusive, as pessoas. Então, por favor, se apresente aqui para as pessoas que estão chegando no nosso canal recentemente. Por favor, qual vai ser? Bom, muito obrigada, Rafa, pela introdução maravilhosa. É sempre um prazer estar aqui nesse canal sensacional. É a segunda vez que estamos aqui, né? Então, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, pelo convite. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com você. A gente sempre troca muitas ideias e é sempre muito legal, né? A gente sempre tem coisas a agregar, não só nas nossas jornadas, mas na jornada de quem nos assiste aqui, né? Essa é a nossa missão aqui na internet, né? Mas se você não me conhece, você caiu de paraquedas aqui, né? O meu nome é Ana Paula, eu trabalho na área de tecnologia, assim como o Rafa. Tem um canal aqui no YouTube também, né? Então, se você procurar meu nominho aí no YouTube, você deve achar. A gente tem um programa lá às quartas-feiras, que a gente fala sobre assuntos diversos. Então, eu te convido para você também se inscrever por lá, para você conhecer um pouquinho. Jabá feito, né, Rafa? Mas, de informação, eu sou Agile Coach, hoje eu trabalho numa organização, eu estou numa consultoria que presta serviço para uma grande empresa na área de telefonia. E hoje, como o Rafa comentou, eu estou no modelo híbrido de trabalho, ou seja, eu vou algumas vezes por semana para a empresa e outros dias da semana eu trabalho da minha casa. Então, esse é um modelo que a grande maioria da galera aí deve estar trabalhando e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Não só do modelo híbrido, mas do modelo remoto, presencial. Então, a ideia é a gente explanar bastante aqui, né? Coisas que você deve fazer, você não deve fazer, né? Então, a ideia é a gente trazer uma perspectiva no meu caso, né, que estou nesse modelo de trabalho, para contribuir aí na sua jornada. Eu espero que você goste, eu espero que você fique conosco aqui e se inscreva neste canal, né, por favor, porque aqui a gente só traz conteúdo de qualidade, não é mesmo? E Ana Paula é experiente nesse assunto de se inscrever no canal, porque o YouTube, né, Ana, tem lá as estatísticas, a galera assiste o vídeo até o final e não se inscreve. Então, por favor, aperta o botãozinho, tá assim, ó, o nome dele é inscreva-se. Então, vai lá,
se inscreve agora, você já está aqui. Assim, gente, não custa nada, entendeu? Você ajuda esse canal. É a forma que o YouTube entende, não só o like, mas é a forma que o YouTube entende de falar assim: esse conteúdo é relevante, menino, vou pegar isso aqui e vou mandar para um monte de gente. Então, faça isso, faz o pacote completo. E quando você se inscreve, você impede de um panda morrer lá nas florestas. Então, por favor, vamos ajudar os pandas nas florestas, gente. Vamos lá. Mas vamos ao que interessa, Ana. Eu estava lendo uma pesquisa aí com relação a trabalho, retorno ao trabalho dos escritórios, trabalho remoto, né? Na pandemia, né, nós bem sabemos, ali em 2020, todo mundo teve em casa. Ou a grande maioria, né? Trabalhos essenciais ainda se mantiveram trabalhando, né? Supermercados, farmácias, ali a gente teve graças a Deus, tivemos pessoas que se arriscaram ali para que a gente pudesse trabalhar de casa, né? E muitas das pessoas se acostumaram a esse modelo, que particularmente para mim é maravilhoso, né? De trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo nós tivemos aí alguns percalços, algumas questões com relação à produtividade, a microgerenciamento, diversos diálogos ali que rolaram na internet, que rolaram nas empresas, né? Que foi um grande boom aí com relação a esse tema de vamos botar para gravar a tela do colaborador, ele tem que ficar mandando mensagem na hora que ele entra e na hora que ele sai. Enfim, a pandemia acabou, né? Muita gente viu aí um grande benefício e também um aumento de produtividade nas empresas. Né? As pessoas melhoraram sua qualidade de vida. A gente está falando da grande maioria, tá, gente? Porque quando a gente fala em beleza, nem todo mundo tem condições de ter um escritório em casa, por exemplo. Sim. Mas ali na média, né, a gente teve um aumento da qualidade de vida das pessoas. Porém, isso foi mudando, a gente estamos em 2024, chega agora em 2025, e surge a grande ideia, por que não voltarmos ao escritório de trabalho? Por que não voltamos ao trabalho híbrido? Por diversas questões econômicas, questões aí também de performance de algumas empresas adotaram, questões de cultura, questões de engajamento de pessoas, enfim, foram trazidos aí diversas estatísticas, tanto positivamente quanto negativamente, com relação ao home office, né? E aí eu quero saber sua opinião pessoal com relação a esse retorno, né, ao híbrido, mas no sentido de como é que você recebeu essa notícia e tomou essa decisão, né? Tipo assim, vai ser híbrido. O que você colocou na balança, assim, para retornar a esse modelo, já que você estava acostumada ao modelo do home office? Olha, Rafa, assim, diversos fatores. Eu acho que o principal que me fez decidir voltar para esse modelo de trabalho, honestamente, foi a falta de opção hoje no mercado. Por quê? Se você trabalha hoje para uma empresa que é sediada aqui no Brasil, dificilmente você vai ter uma empresa que você consegue trabalhar home office. Hoje, as vagas nesse sentido estão muito, muito mais escassas, né? O que dificulta muito, né? Então, assim, às vezes você vai se inscrever, você se inscreve em 10 vagas, 2 é home office. Às vezes eles colocam home office no anúncio, mas na verdade não é. Quando você vai conversar com o entrevistador e tal, na verdade não é híbrido e tudo mais. Um dia na semana que você vai para a empresa, gente, já é considerado híbrido, tá? Então, não, mas você vai ver uma vez só. Não, então já é híbrido, não é home office, né? Então, assim, nesse primeiro ponto, acho que eu diria assim, a escassez desse tipo de vaga, né, no mercado de trabalho que eu vejo hoje. E pelo segundo fator que não eram tantos dias na semana. E eu conseguia intercalar. Então, hoje, como eu comentei no início, eu vou 2 vezes por semana para a empresa e fico 3 dias em casa. Desses 2 dias, eu consigo intercalar. Então, hoje eu não fui para a empresa, amanhã eu vou para a empresa, na quarta-feira eu fico em casa, na quinta-feira eu vou para a empresa. Então, eu consigo ter essa flexibilidade. Sim. E, eventualmente, quando, não consegui ir na terça-feira, vou quarta e quinta, ou, sei lá, vou segunda e quarta, enfim, eu consigo ter essa flexibilidade. Então, esses 2 pontos, eu acho que foram os principais decisores, assim, quando eu decidi voltar, né, porque quando, principalmente agora em 2025, né, 2024 ainda estava muito, vamos voltando, não vamos, tal, tinha muita opção ainda de vaga home office, mas em 2025, essas vagas, elas continuaram sendo cada vez mais escassas e a tendência é que seja cada vez mais escasso,
né? O que eu acho muito difícil, porque aí a parte triste, né? Não sei se a gente já pode entrar nesse assunto, Vamos embora. mas a parte complexa que eu vejo disso é que as organizações, elas não estão se importando com os colaboradores. Por Sim. que eu digo nesse sentido? É claro que não são em todas, tá, gente? E assim, se você hoje você tá nos ouvindo aqui, e fala, ai, não concordo, Ana, pô, meu gestor gosta de mim, mas o seu gestor não é o dono da companhia. Então, quem tá lá no alto, principalmente em companhias muito grandes, né? Você é sim um número. E não tem nada de ruim nisso, tá, gente? É isso. É o que é. Não tem assim, ai, nossa, que triste, eu sou apenas um número. Então quer dizer que se amanhã, sim, exatamente. É isso. Não tem o que fazer. Todos somos números dentro das organizações. Você é importante para os seus, para sua família, para os seus amigos. Para a organização, você é sim parte dos números. E tá tudo bem, tá, gente? Não romantizaremos essa parte. É a realidade, não é cru do jeito que ela é. E tá tudo bem. Mas assim, como as organizações elas não se importam muito se o colaborador ele vai demorar 3 horas para chegar na empresa ou se ele vai demorar 40 minutos, é isso. E eu percebo, honestamente, Rafa, que muitas das empresas elas forçam essa coisa de você ir às vezes 4 vezes por semana ou voltar, né, até mesmo para o presencial full, os 5 dias da semana, por puro capricho. E Uhum. aí eu posso estar polemizando um pouquinho, talvez, mas é um fato que eu percebo muito isso, sabe? Então, grandes presidências, diretorias, CEOs, CFOs, roles das empresas, eles querem ver os trabalhadores lá dentro das suas caixinhas, trabalhando. Por quê? É mais produtivo? Não, porque eles querem ver as pessoas trabalhando. Eventualmente, né, tem a coisa do microgerenciamento que a gente comentou. Então, assim, existem uma série de fatores Uhum. que fazem com que as organizações, na cabeça delas, seja mais importante e mais necessário que, que os colaboradores estejam presencialmente dentro da empresa. Do ponto de vista de trabalhador, isso depende, né? Tem muita gente que Sim. trabalha que gosta do presencial. Ah, eu não consigo me concentrar em casa, porque às vezes tem filho, tem não sei o que, é barulho e tal. É o Zero perfil problema. da pessoa. Exato. Então, assim, eu acho que esses dois principais fatores foram que, né, me deram essa, falar, ah, beleza, vamos voltar e vamos aí, tá tudo Uhum. certo, porque eu tenho essa flexibilidade também por conta, bom, disso que eu comentei, né, mas, Sim. é, Dois pontos, então, a questão das vagas, né? E por uhum, ter essa flexibilidade para ir até o sim, local de trabalho. E aí é interessante que a gente já pega um gancho, que é com relação à quantidade de vagas disponíveis no mercado. Então, uhum, vamos trazer a realidade, gente, assim, ó, que a Ana colocou. As vagas a partir de agora tendem a ser híbridas ou presenciais, tá? Quando a gente, de sim, novo, né, trazendo para o pessoal, híbrido é ao menos uma vez no escritório. Você vai ao sim, menos uma vez no escritório, isso já é uma vaga híbrida. Então, a sim, partir de agora, galera, as vagas tendem a ser híbridas ou presenciais. E aí eu te convido a ficar aqui nesse canal até o final, porque você precisa de dicas para uhum. saber como que você vai se ambientar novamente ao pisar no escritório. Será que tem catraca, Ana? Será que tem aquele negocinho de segurança, assim, que eu esqueci o nome, Crachá? tem crachá, tem como é que funciona, né? Sim. Assim, tem tanto tempo que eu não vou ao escritório que eu não sei. Então a gente vai trazer aqui algumas dicas para vocês também. Então fica aqui até o final Sim. que a gente vai trazer aí informações fresquinhas e quentinhas para vocês também. Mas aí, Ana, você comentou essa questão do microgerenciamento, né? Vamos entrar um pouquinho Uhum. nessa questão, que você trouxe, que é uma questão de preciosismo, uma questão de facilidade também para o gestor visualizar uma pessoa na baia ou na mesa dela, enquanto ela poderia estar Uhum. trabalhando na casa, no seu conforto, do seu lar, talvez ouvindo um cachorro latir, talvez ouvindo uma criança chorar, porém estava na sua casa, né? Uhum. Você observa que essa estratégia das empresas atualmente, né, será que é só uma questão de preciosismo ou tem a ver também com uma questão de tentar trazer de volta a cultura para a empresa? Por que que eu te pergunto isso? Porque a gente vê algumas pesquisas de que empresas, eu perdi a cultura da minha empresa quando os Ah. funcionários foram para o trabalho home office. Uhum. Então, o que eu te pergunto é possível resgatar a cultura da empresa
apenas no presencial? Não daria para ser feito isso de forma remota? Não, com certeza dá para fazer remoto, gente, porque assim, as organizações, independente do segmento que você trabalha, qualquer segmento, toda empresa é feita de pessoas, pelo menos por enquanto, Sim. até as máquinas dominarem. Mas é feito de pessoas. E a cultura, ela só funciona, ela só é gerada por pessoas. Então, assim, independente de onde as pessoas estiverem, o que elas estiverem fazendo, são elas que dão uma cara da empresa, né? Uhum, Na uma outra empresa que eu trabalhei, na época da pandemia, que eu estava numa organização que tinha uma cultura muito forte e muito presente na organização e na vida dos colaboradores e tudo mais. Isso não se perdeu em nenhum momento, durante o momento que a gente estava no home office. A gente sempre ganhava brinde, ganhava não sei o quê, ganhava café, ganhava uhum, não sei o quê. Pô, como é que a gente vai fazer isso quando as pessoas estão em casa? Eu não posso mandar isso para casa das pessoas, tipo, sair da empresa um motoboy mandando para todo mundo. Não. Vamos colocar um crédito no iFood da galera, para eles tomarem um café da tarde, que é o que a gente fazia no escritório. Pô, todo mês tem festinha de aniversariante no fim do mês. Isso dá para se perder? Não, a gente manda um iFood, manda alguma coisa, faz uma reunião presencial online com todo mundo, canta uhum. parabéns para a galera. Gente, dá para fazer N formas. E a gente já viu isso, né? Durante a pandemia, principalmente, isso já se provou que funciona, né? Então, assim, essa conversa de que, a gente perdeu a cultura da empresa, tá, onde é que está essa cultura? O que que tem nessa cultura de tão especial que a pessoa precisa Uhum. estar lá presencialmente? É Pois para é. ganhar um chocolate? Quem é que Não. mediu isso, né, Ana? Onde é que estão os Exato. dados Como aí? que, como que foi feita essa medição? Porque a minha grande questão hoje com o híbrido, e eu não tenho nada contra, não, tá, gente? Zero contra, isso funciona muito para muitas pessoas e sim tem vantagens, a gente vai falar disso aqui. Mas assim, hoje a parte mais triste que eu vejo em todo esse contexto de voltar para o presencial ou híbrido é as organizações fazerem isso contra a vontade dos colaboradores, né? E a gente já viu muitas notícias, né? Especialmente no LinkedIn, a gente vê muitas notícias de que a empresa fulana de tal lá, né, marketplace gigantesco, que está no mundo inteiro, mandou uma notificação para os colaboradores que a partir do meio-dia, tal, não sei o que, todo mundo tem que estar no escritório. Quem não quiser, peça conta. E muitas organizações fizeram isso e estão fazendo isso, Sim. né? Então, assim, essa é a parte ruim, porque você acaba perdendo bons profissionais, você acaba perdendo essa confiança que o colaborador tem dentro da Uhum. organização, né? Então, essa é a parte muito triste, que aí entra nessa coisa que eu comentei, que muitas vezes é por puro capricho da Sim. alta cúpula da organização, porque não tem métrica, né? Rodou uma pesquisa, uma Pois radar é. happiness na empresa para saber se está todo mundo feliz? Não, né, geralmente não. Geralmente é uma normativa que vem lá, né, do alto do Olimpo, e nós que somos meros mortais aqui na Terra temos apenas que, né, acatar. Então tem muitas questões, assim, que envolve isso, que é a Uhum. parte tenebrosa da história. A famosa decisão baseada no achismo, né? Exatamente. Legal, a gente já começou a entrar um pouquinho, então, nas partes delicadas, né? A gente nem gosta de polêmica, né, Ana? A gente não gosta. Mas sobre desvantagens, né? Você Uhum. comentou essa questão de imposição, a questão de Uhum. impor regras, né? Imposição no geral, né? Mas vamos entrar um pouquinho, então, nas desvantagens. Tá. Existem algumas, como a gente comentou no off aqui, o famoso meme da reunião presencial, mas que você faz online. Então, para mim, esse é, sim, um dos piores. Sim. Uma das piores Sim. desvantagens é quando você está no modelo híbrido, você tem que ir ao escritório e fazer uma reunião online. Olha aí, que bacana, só que Exatamente. não, né? Então, como é que é hoje, Ana, você que já está retornando para o híbrido, né? Esses formatos de reunião, assim, qual é o seu sentimento? Como é que o restante da galera também visualiza, sabe? Esse tipo de Uhum. reunião online, sendo que você está no escritório e quem está em casa também, como é que funciona essa dinâmica da É. reunião híbrida, sabe? Olha, é bem desafiador. Eu diria que, assim, de tudo que eu faço no meu dia a dia, isso é o mais desafiador para mim. Por quê?
Aqui dentro da minha casa, eu estou no meu escritório, tenho essa vantagem, né, de ter o meu próprio escritório. Se eu quiser, eu fecho a porta aqui, eu não vou ouvir barulho nenhum, a menos do meu cachorro que vai estar lá fora, né, ouvindo, fazendo barulho. Mas assim, a parte que para mim é muito desafiadora é porque quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente passa o dia inteiro em reunião, pelo Teams, pelo Meet, pelo, né, pelas nossos communicators aqui online, eu faço isso, eu passo o dia em reunião dentro do escritório. E por que isso? Porque, eventualmente, as pessoas não estão no mesmo ambiente de trabalho que eu. Tem gente do meu time, por exemplo, que está em outro estado. Tem gente do meu time que está em outro escritório, porque são 2 escritórios em lugares diferentes. Então, assim, eu, de verdade, Rafa, dos dias que eu vou presencialmente, eu tenho uma reunião que é de fato presencial. Presencial porque eu tô lá, mas parte das pessoas não está online. Então, assim, é desafiador do meu ponto de vista, porque eu sou uma pessoa que eu não falo alto e tudo mais, e quando, especialmente quando eu tô no presencial, aí já vai uma dica pra galera, as pessoas não respeitam o espaço do amiguinho, né? E você divide mesa com N pessoas, dependendo do tamanho do lugar onde você trabalha. E tem gente que fala gritando e tem gente que fala para dentro. Eu tô no meio termo, eu falo dentro, né? E eu tenho que ficar com fone de ouvido ali que eu estou me ouvindo para eu não falar tão alto, mas também não falar tão baixo. Então as pessoas se atrapalham muito. Isso para mim assim é uma das piores coisas, porque eu ainda brinco com os meninos no escritório que eu falo, gente, se eu gritar aqui e perguntar quanto é o quilo da banana, alguém vai gritar, porque parece uma feira livre. Né? Então, tem dia que é muito desafiador, tem dia que está um pouco mais tranquilo, e assim a gente vai seguindo. Mas, assim, uma das dicas que eu gostaria de deixar para a galera, até, né, falando dessas desvantagens, é se você vai para o ambiente híbrido, respeite o espaço das pessoas, sabe? Não invada o espaço do outro, né? Não fale gritando, sabe? Tem gente que às vezes está aqui do meu lado, falando com uma pessoa que está na outra bancada, gritando, e eu estou aqui em reunião, a pessoa está vendo, sabe? Então, isso é bem desafiador para mim, então é bem complicado, porque aí entra, né, na coisa da socialização das pessoas, que hoje em dia é uma coisa complicada, né? As pessoas não sabem mais viver em comunidade. Eu acho que depois da pandemia isso piorou um pouco, né? E você vê essa questão da socialização como uma outra desvantagem para a questão do trabalho? Não, não, esse ponto não. Eu não diria que seria uma desvantagem. Assim, depende muito de como você interage com as pessoas, quem são as pessoas que você interage, né? Então, se você tem dificuldade com as pessoas que você trabalha, isso sim vai ser uma desvantagem para você. Eu não tenho esse problema, mas assim, para muitas pessoas eu diria que sim. Mas uma outra coisa que eu vejo que é muita desvantagem, que graças a Deus eu não passo por isso, porque também quando eu aceitei esse trabalho, isso era uma coisa que eu coloquei, né, como em pauta, é a distância do escritório. Então, assim, hoje eu estou a 6 km do escritório que eu trabalho. Eu pego 1 hora de trânsito? Sim, eu pego 1 hora de trânsito. Mas eu estou a 6 km. E eu me dou ao luxo, sim, eu dou ao luxo de ir de Uber e voltar de Uber. Ai, Ana, é frescura. Não, eu passei 18 anos da minha vida andando de metrô, de trem, sendo espremida e passando por situações tenebrosas. Então, hoje sim, eu me dou ao luxo. Quando eu aceitei esse trabalho, também foi uma coisa que eu coloquei na ponta do lápis. Ah, quanto que eu vou gastar de tempo, de dinheiro, e tal? Fiz aqui minhas contas e hoje eu vou e volto, né, de carro. Eu sei que tem gente que não tem essa opção, que não tem essa vantagem, né? Mas para mim hoje compensa. Então, assim, hoje, por exemplo, pessoas do meu time, eu tô ali na região de Santo Amaro, para quem é de São Paulo, e eu moro no Morumbi. Moro aqui na região do Morumbi. Então, para mim, atravessar uma ponte, 6 km eu tô lá. Em dias tranquilos, eu demoro ali meia hora. Dias um pouco mais carregados, 1 hora, um pouco mais que 1 hora. Mas eu sei que tem gente que mora do outro lado da cidade, tipo Nossa. Jundiaí, Campinas, Guarulhos, e assim, vai pegar 1 hora e meia, 2 horas, quiçá até 3, dependendo da distância. E aí entra, eu acho que é uma das principais desvantagens do modelo híbrido, porque você perde muito tempo em transporte, seja Uhum. público, seja de carro, seja Uber, qualquer coisa que você vá, você leva muito tempo de deslocamento. E isso acaba com o físico e o emocional do colaborador. Ele já chega cansado, já chega com vontade de querer ir embora, porque é muito desgastante. Mesmo que você vá de carro, especialmente se você vai dirigindo, é Uhum. terrível, terrível. Então, assim,
as empresas, elas não pensam também nesse detalhe, sabe? Do deslocamento das pessoas. Então, para quem faz isso, para quem precisa te deslocar, tenta usar esse tempo de alguma forma produtiva, sei lá, vai lendo Sim. um livro, vai fazendo alguma coisa útil para você não ficar louco, porque é Uhum. enlouquecedor. É enlouquecedor. Então, acho que essa é uma das principais desvantagens, assim, que é muito desafiador para mim, sabe? Distância, né? A A utilização distância, do tempo que a pessoa sai da casa dela até chegar no trabalho, aí já consome a energia física e mental exatamente, que ela teria, exatamente, ela poderia utilizar no trabalho ali onde ela estaria na sua casa, exato, sentadinha. Então, ela gastaria isso em outro lugar. E aí exato. você entra num ponto interessante também, Ana. Então a gente já tem aí duas desvantagens, né? Que é a questão das reuniões, né? Que acaba que você tem que fazer de uma forma é, presencial, mas está online ali com todo mundo, né? Que Sim. também já traz um outro problema que é a socialização, de certa forma, que tem gente que não Uhum, respeita o espaço, tem gente que fala muito uhum, alto, isso aí também eu já vejo como um problema. E aí, sim. terceiro, né, que é essa questão da locomoção, distância, Uhum, como você falou, tem gente que não vai ter condições, por exemplo, de pagar o Uber para ir até a empresa. exatamente. Então, pode ser que ela tenha que pegar, como eu fazia no passado, já fiz muito isso, pegava um ônibus, o trem e o metrô, três conduções aí para chegar ao trabalho. Então, Sim, é um baita problema. Eu também vejo isso como um baita sim. problema. Tem um outro fator que aí eu queria saber a sua opinião pessoal, né? Uhum, Eu acho que isso vai variar de pessoa para pessoa, com relação à alimentação, tá? Por tá. quê? Na, no meu caso, minha alimentação melhorou assim 200%. Depois que eu passei a Uhum, trabalhar no home office, que eu uhum, cozinhei, eu passei a olhar de uma forma mais tranquila para a minha alimentação, eu conseguia escolher melhor ali o que, que eu ia comer. E quando você está num presencial, você tem ali, um restaurante maravilhoso que você ama, você tem o uhum, docinho da banca de jornal, você tem o chocolate da farmácia, uhum, assim, você tem uma infinidade de sim. coisas que podem te afetar ali com relação à saúde e alimentação, né? Como é que Uhum. funciona isso para você? Você vê isso como uma desvantagem para você, especificamente? Olha, assim, seria uma desvantagem para mim se eu não levasse a minha comida. Hoje, eu Oh, levo a minha comida. Por quê? Porque existe a questão custo. E sim. geralmente as empresas, não são todas, tá, gente? Mas geralmente as empresas elas não pagam um VR, um vale transporte não, vale refeição ou alimentação, de acordo com a região que você trabalha. Geralmente é sempre abaixo. Eu já trabalhei na região da Vila Olímpia, por exemplo, que eu não conseguia almoçar por menos de R$ 45, que Nossa. é o normal da maioria aqui em São Paulo, mas o meu VR era de R$ 12 o dia. Então, assim, a conta não fecha, né? Então, assim, não acaba não compensando. No meu caso, hoje, valeria muito menos a pena, porque hoje eu estou no modelo de PJ, eu não sou CLT. Uhum. Então, como PJ, eu não tenho VR, eu não tenho vale alimentação ou refeição. Então, tudo isso sai do meu próprio bolso. Então, se eu não levo a minha alimentação, eu vou gastar sim uma super grana para me alimentar decentemente ali na região onde eu trabalho, que para mim não é uma vantagem. É claro que, vamos almoçar todo mundo junto, não sei o que e Sim. tal, uma vez ou outra, ok, zero problema. Mas ainda assim, isso tem o fator custo, né? Então, tem que pôr na balança, e aí, por isso que eu falo assim, antes de você aceitar uma proposta de trabalho, é claro que, gente, depende das condições que você está no momento. Pô, não estou em condição de aceitar, tenho que aceitar qualquer uma que vier, porque é o que tem. É isso. Mas assim, se você tem a condição de, né, optar, coloca tudo isso na ponta do lápis. Porque quando eu Uhum. aceitei de novo, né, coloquei lá, pô, eu vou de transporte público? Não, não vou, porque eu vou demorar 2 horas e meia, vou em 4 condições diferentes. 2 ônibus, um trem e um metrô. Vou demorar 2 horas e meia. Em Uber eu consigo, sei lá, chegar em 1 hora, gastando, sei lá, um pouco mais que isso. Ok. Então, pus na conta. Quanto que eu vou gastar de alimentação? Vai mais tanto. Então, tudo isso precisa fazer parte do seu, né, do seu checklist ali na hora de você aceitar uma proposta de trabalho. De novo, se você pode argumentar, né, se você tem essa condição de escolher, digamos assim. Mas depende muito da situação, porque eu particularmente prefiro a minha comida. Prefiro Uhum. levar, porque eu me alimento melhor, né? Sim. Não corro risco de comer besteira, tal.
enfim, e acabo tendo essa questão de custo-benefício, eu acho que é um pouco mais vantajoso. Mas eu sei que tem empresa que não tem lugar para você comer, né? Não tem lugar para você, enfim, se alimentar melhor. Então, é tentar pegar opções, Pois assim, é. um pouco melhores, assim. Mas isso eu acho que varia muito de pessoa para pessoa e o quanto que você vai custar tudo isso. Foi por isso que essa realmente é uma pergunta pessoal. Foi por isso que eu trouxe a sua opinião, Uhum, porque, por exemplo, para você pesou a questão do custo, né? Porque é sim, menor, então não daria, né? Para algumas pessoas, além do custo, né, obviamente, tem a questão do gatilho emocional, né, da alimentação. sim. Tem muita gente que luta contra a obesidade, tem muita gente que luta contra questão de hipertensão, contra questões Uhum, alimentares. Muita gente com intolerâncias, alergias, né? Que em casa sim, ela consegue ter esse controle. E indo para o sim. escritório, assim, a chance dela de encontrar algo do tipo vai diminuir absurdamente, né? Então, eu vejo também esse fator crítico, que é com relação à alimentação por conta disso. Então, acaba que a Uhum, gente inclui aí duas desvantagens em uma só, que é a questão do custo, sim. né, da alimentação e a alimentação saudável em si, ali, que você pode perder um pouco o controle, né? Ana, a gente falou Uhum, algumas desvantagens aqui, né? sim. Mas eu quero saber se tem alguma vantagem, Ana, né? Assim, Ah, porque uhum, eu vejo, hoje eu trabalho 100% home office, né? Graças a Deus, me permitiu aí ter uma qualidade de vida muito melhor. A gente até falou isso uhum, no seu canal, inclusive, se você não assistiu lá o sim, meu papo com a Ana sobre saúde mental, assista, né? Porque vale muito a pena. Eu sim. trouxe algumas dias e contei dicas e contei um A gente consegue colocar nos cards aqui para a com galera certeza, vai assistir? ficar aqui, Boa, aqui, 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 não sei, mas vai ficar em boa, algum cantinho aqui da tela para você assistir perfeito. um pouquinho da minha história também e algumas dicas práticas lá para você melhorar a Sim. sua saúde, tá? Mas entrando em vantagens, Ana, eu tenho uma especificamente que é essa questão, talvez, ali da socialização. Tem muita gente Uhum, que acabou perdendo, né, esse contato com outras pessoas. Mas eu não uhum, digo nem na socialização dos colaboradores em si, da empresa em si, mas a socialização geral mesmo. Por quê? uhum, Eu vejo que tem muita gente hoje que se coloca dentro de casa e não sai uhum, nunca mais ali do seu casulo, né? Então é quase sim. uma forma de obrigar a pessoa a socializar. Mas isso é a minha visão, né? Eu quero a sua visão. Uhum. Está trabalhando de forma híbrida. Então, traga aí, você consegue visualizar algumas vantagens do modelo Sim, sim. presencial? Poucas, mas sim. Não, eu acho que essa questão da socialização é um ponto interessante, porque quando a gente fala de socialização, gente, não é assim, vamos todo mundo, né, trabalhar juntos, dar as mãos. Não, não é isso. É muito assim. Tem coisa que é muito mais vantajoso você estar do lado da pessoa. Então, pô, Uhum. tem gente que, pô, eu não consigo falar com o Rafa, eu mando mensagem para ele, não me responde, ele demora horas para me responder. Pô, se eu tô do lado dele, eu vou na mesa dele. Isso é algo que é mais resolutivo, dependendo da situação, depende da pessoa, depende de uma série de fatores. Então, por exemplo, se eu tenho muita dificuldade de falar com o meu gestor, que às vezes acontece, que ele está numa semana muito corrida e tal, se eu estou no presencial, eu vou na mesa dele, eu invado as reuniões que ele está fazendo para tentar falar com ele. Então, às vezes, tem essa vantagem de você, né, ter essas coisas mais resolutivas ali na hora, Uhum. dependendo do trabalho que você exerce aí. Mas essa coisa da socialização, ela às vezes pega bastante, por quê? Especialmente durante a pandemia, muita gente, né, ficou plantando as ideias, eu fui uma delas, porque a gente precisa da interação social. Ai, Ana, mas eu não gosto. Você precisa interagir com outras pessoas. Isso é genético. Nós somos seres sociáveis. E não importa se você odeia todo mundo, se você não gosta de sair, se você gosta de ficar em casa, eu também gosto de ficar em casa, mas você precisa deste contato humano, porque nós somos feitos para isso e nós precisamos desse contato. Tanto que a falta disso deixou muita gente tentando as ideias mesmo durante a pandemia. Porque, por mais que a gente interagisse à distância, a gente precisa do contato físico com as pessoas. Isso gera serotonina no nosso corpo. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência que prova, né? Então, assim, isso é importante. Isso é importante do ponto de vista emocional, né? Para uma série de fatores. É claro que você vai ter dificuldade,
com as pessoas? Lógico que vai, né? Ser humano. A gente estava brincando aqui nos bastidores que qual que é a dificuldade do dia a dia? É o ser humano, porque é a dificuldade, né? A gente tem as nossas interações sociais, elas são importantes, mas elas também geram muito desafio no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu acho que a interação social, ela é importante e ela é necessária, né? E eu colocaria ela como uma vantagem, sim, do trabalho híbrido, porque aí você interage com as pessoas, né? Aquele almoço, aquele café, aquela coisa toda. Mas assim, isso pode ser uma coisa esporádica, isso pode ser uma vez por mês, isso pode ser uma vez por semana, né? Não necessariamente precisa ser todos os dias, mas os modelos híbridos, hoje em dia, geralmente as pessoas é uma vez, no mínimo uma vez por semana, né? Então, essa interação social eu entendo que é algo interessante, que eu adicionaria aí nessa conta de vantagem, sim. Legal, legal. E aí fica até difícil, gente. Inclusive, se você tem vantagens e desvantagens, depois você coloca no comentário aqui desse vídeo para Boa, trazer a sua opinião, porque a gente está trazendo aqui a nossa opinião, a opinião da sim, Ana na vivência do trabalho híbrido e a minha do trabalho online, né? Talvez você tenha o seu ponto de vista e a gente quer ouvir o seu ponto de vista. Então, coloca aqui no comentário quais são boa, as vantagens e desvantagens na sua opinião. Por quê? perfeito. Porque fica difícil agora para a gente dialogar aqui se tem mais algumas outras vantagens É, nesse modelo. Eu, particularmente, estava aqui pensando assim, o que mais poderia entrar dentro de socialização? O que eu já ouvi falar, e eu tendo a concordar, dependendo de uma situação pontual, que é quando você vai construir algo criativo e você uhum, precisa de uma interação física, tá? tá, Por exemplo, eu já fiz uma facilitação de dinâmicas que no presencial foi mais proveitoso do que no online. Tá? tá. Por isso que eu coloco como uma vantagem pontual e específica, Uhum, não dá para generalizar. Só que em alguns sim. casos, sim, você se tem um trabalho muito criativo e precisa dessa interação, que é da socialização que a gente falou, ele vai funcionar mais no presencial do que no online. Então, Sim. mas com Tem muitos asteriscos. um, tem uma outra também que eu ouvia muito esses relatos de pessoas que na época, ali no finalzinho da pandemia, né? Tem gente que prefere ir para o escritório. Por quê? Não se considera uma pessoa disciplinada, porque, querendo ou não, a gente Sim, precisa ter disciplina trabalhando em casa. É a mesma coisa, tem que ter horário para almoçar, tem que ter horário para iniciar, para finalizar, né? Então, tem que gerar tem que ter uma certa disciplina. Então, tem gente que não sabe ter essa disciplina em casa e prefere para o presencial, ou eventualmente porque o ambiente que ela trabalha é muito barulhento, ela não consegue se concentrar. sim. Apesar que hoje em dia o escritório também é bem barulhento, né? Dependendo do lugar onde você trabalha. Mas assim, tem gente que não consegue ter um escritório mesmo em casa, né? Não consegue ter um cômodo separado, diferente para você trabalhar. Então, tem, para pessoas que têm essas questões, que aí eu colocaria também com asterisco, porque são situações muito pontuais, eu entendo que sim, faz sentido você ir para o escritório. Mas eu ia trazer exatamente essa questão do custo de você trabalhar em casa, porque sim, tem um custo. Sim, Algumas empresas hoje, inclusive, dão o auxílio home office ali, né, as sim, pessoas, porque a sua conta de energia vai aumentar, a sua alimentação, ali, dependendo da situação, pode ser que mude alguma coisa. Enfim, você tem um custo envolvido também sim. no trabalho online, né? Uhum, Mas você tocou num ponto que é interessante, que a gente comentou até no início desse vídeo, que é nem todo mundo tem condições de trabalhar de casa, por mais que ela queira. Então, exato. para esse cenário específico, é uma vantagem, sim, você ir para o escritório, porque você vai ter Sim, uma estrutura, você vai ter iluminação, você vai ter segurança. Obviamente, eu espero que sim. essa empresa tenha segurança, né, para você Aham, trabalhar no presencial. sim, E um ponto que aí aconteceu muito comigo também, era no verão do Rio de Janeiro, que vocês bem conhecem, né? Uma das vantagens que eu vi para mim foi trabalhar presencial por conta de uma peça fundamental para o carioca, que é o ar-condicionado. Então, essa você vê questão só. de estrutura também pode ser vista como uma vantagem para alguns casos onde a pessoa não tem condição de ter essa estrutura em casa. Uhum.
Sim, com certeza. Tanto que assim, no início, né, quando a gente começou a trabalhar de casa, eu digo a gente, eu e meu esposo, a gente não tinha infraestrutura para isso e levou bastante tempo para a gente montando cada um o seu escritório. Então, no início, especialmente ali na pandemia, a gente dividia a mesa de jantar da cozinha, a mesma mesa para nós dois, o que era um caos, um show de horror, porque os dois entrando em reunião era terrível. Nossa. A gente acabava se atrapalhando, aí a gente fazia um combinado de, se eu entrar em reunião primeiro, você pega o seu notebook e vai para outro lugar. Aí vai para o quarto, vai para a sala, vai para outro lugar. E a gente fazia esse combinado. Mas era muito, né, a gente tinha que se respeitar bastante. E muita gente teve muita dificuldade disso, né? Então Sim. hoje, quase 5 anos depois, sim, eu tenho uma estrutura em casa, um escritório com porta, tudo mais, fechado, fechar a porta aqui, eu tenho isolamento, tudo mais. Mas não era uma vantagem, não era algo que acontecia no início. E eu sei que é a realidade de muita gente hoje, que não é barato você montar o home office em casa, né? Porque você quer deixar confortável, você quer deixar do Claro. seu jeitinho, né? E a gente passa tantas horas, né? De 8 a 9 horas sentada aqui trabalhando, né? É, a gente pegar uma cadeirazinha confortável, né? Eu, por exemplo, já Sim, estou com o meu mousepad aqui, aquela questão da sim. ergonomia, aí você tem um teclado, aí você Aham. quer investir em outro monitor, aí você vai fazendo, se torna os seus mimos, né? Os mimos do home Exatamente. office. Depois eu quero Aos saber pouquinhos você quais vai são os construindo, seus né? mimos. É, porque a gente vai pegando um monte de coisa, assim, um monte de bugiganga aí, e vai comprando plano como item de escritório do home office. Isso é muito bacana. Então, legal. Sim, Conseguiu encontrar, então, algumas vantagens aí, viu? A gente não falou só de vantagens, hein? tá Viu, vendo? viu o CEO, viu o diretor, viu a empresa, a gente também traz as vantagens desse modelo, não só as desvantagens. E é interessante, né, a gente sempre olhar para esses modelos não como um viés assim, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior. Por quê? A gente, como comentou, a gente vem olhando aí um viés e uma tendência de que as vagas voltem a ser, no mínimo, híbridas, né? Se não Sim, presencial. As vagas remotas elas estão sendo escassas e estão sendo vistas como um grande benefício, inclusive, para as empresas, né? sim. E eu vejo, Ana, que as pessoas ainda não estão preparadas para esse retorno. Eu vejo muita gente Uhum. reclamando na internet, mas o fato é, gente, as vagas tendem sim a retornar a serem presenciais, se não híbridas. Então, assim, Uhum. essa realidade vamos aceitar, né? Então, aceitando essa realidade, Ana, como é que a gente pode ajudar essa galera que está open to work, está desempregada e precisa se Uhum. candidatar a uma vaga que vai ser híbrida, ou aquela pessoa que a empresa acabou de mandar um e-mailzinho falando assim, ó, a partir do dia tal, nossos queridos colaboradores passarão a trabalhar X vezes no escritório. Como é que a gente pode ajudar esse povo? Dar algumas Sim. dicas para elas de como é que ela pode se ambientar melhor, o que que a gente pode trazer aí. A gente já trouxe algumas dicas, né? A questão da Uhum. socialização, mas vamos entrar um pouquinho mais nessas dicas aí. Será que tem algum Ah, que precisa ser feito, alguma preparação antes disso acontecer? olha, gente, eu acredito sinceramente, assim, eu vou usar o meu próprio exemplo, né, como dica para vocês, assim. Quando vim para essa empresa que eu estou agora, eu estava comentando com o Rafa aqui nos bastidores que eu estou há 4 meses, mais ou menos, nessa empresa, né? Que eu voltei pro semipresencial, né? Pro híbrido. E eu voltei pro híbrido depois de 1 ano e meio fora não vou Nossa. dizer fora do mercado de trabalho, porque eu estava Uhum. trabalhando em outras frentes, mas Sim. um pouco à distância, né? Então eu fiquei trabalhando um ano e pouquinho aí só de casa, trabalhando por conta, enfim, fazendo várias outras coisas. E assim, eu precisei me preparar emocionalmente. Em que Uhum. sentido, né? Primeiro, eu diria que você precisa organizar a sua rotina para que naqueles dias que você vai para a empresa não seja algo tão desgastante, né? Então, Então, assim, coisas que eu faço, por exemplo, aqui. Hoje, que é uma segunda-feira, que é quando a gente está fazendo essa gravação aqui, amanhã, terça, eu vou para o escritório. Então, o que que eu faço para eu economizar tempo e não precisar acordar 4 horas da manhã para sair de casa? Né? Eu deixo tudo que eu vou precisar.
usar, enfim, que eu vou vestir, que eu deixo a minha mala pronta. Mala, eu digo a mochila, né, gente? Que eu não vou de mala para a empresa. Mas pela minha altura, é quase uma mala. Então, assim, eu deixo tudo pronto, porque é uma coisa a menos para eu me desgastar no período da manhã, quando eu só tomo banho, troco de roupa e vou, né? Então, se prepara emocionalmente para esse retorno, porque você vai interagir com outras pessoas e você, né, eventualmente vai ter que se portar de acordo com o ambiente. Aí eu não vou ter que me mudar? Vai, Uhum. porque é a mesma coisa, assim, se você anda em casa sem camiseta, para meninos, vocês andam sem camiseta, você vai sair sem camiseta para ir trabalhar? Não. Você vai de bermuda? Dependendo da empresa, né? Se for liberar, tem empresa que é mais descolada e aceita. Então, assim, tem toda uma preparação, né? Você não vai de qualquer jeito. Então, os programas se organize, né? Não use a desculpa de, cheguei atrasado porque estava trânsito. Não, querido, sai mais cedo, né? Essa desculpa não cola mais. Então, assim, tem toda essa questão e voltar para o presencial e você voltar a lidar com amiguinhos do lado, né? Então, Uhum. o que eu comentei, assim, respeitar o espaço das pessoas, né? O horário de entrada, de saída e tudo mais. Tem essas coisas que você precisa se readaptar. E é um período de adaptação. É um período que você vai estar mais cansado, no primeiro mês ali, porque é mais puxado, dependendo da quantidade de dias que você for, vai ser mais puxado, mas é tudo adaptação, gente, tudo é adaptação, tudo na vida nós seres humanos somos os seres da nossa espécie é a mais adaptável, né, então assim, você vai se adaptar. E a mesma coisa eu diria, não sei se você vai entrar nisso, Rafa, mas para quem trabalha de home office, também é importante você manter a certa seriedade, né? Então, Claro. cara, não trabalha de pijama, sabe? Com a cara toda desmantelada, sem pentear o cabelo, né? Mesmo se você não vai ligar a câmera, sabe? Por quê? Quando você separa os seus horários no dia, porque aí entra muita questão da disciplina, né? Uhum. Se eu sei que eu vou começar a trabalhar às 9 da manhã, eu não vou acordar às 9. É só levantar e com o notebook no colo e já começar a trabalhar, E é né? nítido, né, Não, Ana? A gente observa quando a pessoa acordou 8h59, ligou assim, você olha para ela, oi, tudo bem, querido? Então você olha é, assim e fala, ela não se preparou para é. essa reunião. Você entende? Então, assim, eu diria que a questão da câmera ligada, por exemplo, é algo que eu sei que é muito polêmico e algumas pessoas não gostam. Mas eu não ligo mesmo a câmera, não sei o que. Ok. As empresas, elas não exigem isso de nós porque elas não podem exigir isso de nós, Sim. né? Eles não podem. Senão, eles exigiriam, sim, né? Porque é muito desconfortável. Imagina você estar numa reunião, você conduzindo uma reunião, Rafa, tá você e mais 10 pessoas, só você com a câmera ligada. Eu passo por isso todos os dias, gente, todos os dias. E eu não peço para as pessoas ficarem ligando porque é desconfortável para mim, Uhum. essa Com certeza. condição, e para quem está do outro lado também, porque eu não sei por que que a pessoa não ligou a câmera. Ela não gosta, às vezes, né? Enfim. Então, assim, essa coisa da câmera ligada, apesar de ser algo controverso, né? A gente não pode entrar muito nesse assunto, porque as empresas não podem exigir, é uma coisa que eu gostaria de deixar como sugestão, sabe? Porque é importante, é muito desconfortável você falar com alguém que você não está olhando para a cara dela, é muito ruim. E também porque do ponto de vista da própria empresa, né? Então, assim, a empresa, ela quer saber se você está ali trabalhando, né? Então, tem gente, né? Não é o nosso caso aqui, mas eu sei que, por exemplo, pessoas que são de segmentos mais formais, como advocacia, esse tipo de coisa, eles trabalham de terno e gravata de casa. É. E é uma exigência, né? Então, assim, tenta se portar da melhor maneira possível, como se você estivesse no escritório, porque é o que eu falo para todas as pessoas. Hoje, tem muita empresa que ela coloca na vaga de emprego que home office é um benefício. Isso. Não deveria, né? Mas é tratado como um benefício em alguns lugares. E eu entendo que sim, é uma coisa muito legal, é um benefício que pode ser encarado como benefício, mas para que você não perca esse benefício, se comporte como tal, né? Nos ajude, Usufrua da né? melhor maneira, né, possível. É importante estar sempre disponível e online, porque eu percebo muito, assim, às vezes, né, que aí entra aquela coisa da dificuldade, às vezes, que a gente tem no home office. Eu consegui falar com determinada pessoa, porque a pessoa demora horas para me responder. Pô, se você tá online, Responda, né, né?
Às Ou vezes você no está em mínimo, reunião. coloque, né, Ana? Fala assim, ó, no momento eu estou numa reunião, não posso responder, posso retornar a tal É, horário e sabe? tal. Não é tipo instantâneo, não é isso. Mas assim, você está em reunião e tem algumas ferramentas, o Teams, por exemplo, que é uma ferramenta que eu utilizo no meu trabalho. Eu sei se você está projetando sua tela. Então, Sim. assim, eu não vou te incomodar. Eu não vou ficar tipo, pô, o Rafa não responde. Pô, ele tá projetando a tela dele, cara. Às vezes o cara só tem aquela tela, ele não consegue ver minha mensagem, né? Mas assim, tem algumas questões que é importante a gente levar em consideração, tanto no home office quanto no híbrido, né? É, Falei não. bastante, mas eu acho que Não, é maravilhoso. isso. A gente ainda deu dica bônus para a galera do home office. Fica a dica bônus aí, gente. Por favor, ligue a câmera, se organize também, da forma que você vai se organizar para Sim, ir para o presencial, sim. se organize também ali no seu ambiente. Uma dica que você falou da questão de respeitar o espaço, Ana, entra a questão do volume de voz, né? Tem pessoas que são mais expansivas, outras falam mais baixo. Uma dica que eu uso muito, eu tendo a falar muito alto quando eu estou com fone. Então, o que eu Uhum. faço, pessoal? Não sei se deu para reparar, eu estou com um fone aqui nesta orelha Um e na lado outra só. eu não tenho um fone. Isso me ajuda muito no volume da Perfeito. minha voz. Porque quando eu coloco dois fonezinhos, vou contar um segredo para vocês, revelando intimidades aqui. A minha esposa manda mensagem assim: querido, a sua voz está chegando até o escritório de porta fechada. E aí, Para de gritar, por gentileza. entendeu? É dessa forma, então eu tendo a falar um pouco mais alto, então eu tenho que usar essa estratégia Sim, do fone. Então talvez é uma dica para a galera que está indo para o escritório, né? Que usa. Aí assim, sim, né? Preste atenção no seu volume de voz, gente, porque sim. realmente é complicado e pode ter o melhor microfone do mundo e dependendo do seu volume de voz vai vazar para as outras pessoas. E no escritório Vai. presencial, dependendo do tamanho, você vai estar do lado do seu colega, então você precisa Sim. dosar ali o seu volume de voz, né? Mas Sim. e com relação a objetos, Ana? Dá para? Como é Hum. que funciona essa questão? Respeitar o espaço com relação à bolsa, Uhum. a É, lixo, sabe? pois Tem é. coisas absurdas assim que eu já vi. Ah, tem cada coisa que, assim, olha, eu vou te falar, eu sou uma pessoa que eu sou espaçosa por natureza. Eu tenho 1,5 m, não deveria ser assim. Mas eu sou. Então, assim, hoje, por exemplo, eu estou numa mesa, aqui na minha mesa de trabalho, que é uma mesa que é em L. Então, eu tenho espaço para os Uhum. dois lados aqui, né? No meu trabalho, eu tenho uma mesa de 1 metro, aproximadamente. Para não atrapalhar os meus colegas do lado, que sempre tem pessoas do meu lado, eu coloco a minha bolsa debaixo da mesa, lá na frente, porque eu não vou atrapalhar aqui na Legal. lateral. Ou eu penduro aqui, né? Porque o corredor é largo. Se o corredor fosse estreito, eu não faria isso. Então tem algumas coisas assim. Mas para você ter uma noção, assim, Rafa, sou uma pessoa espaçosa, como eu comentei, mas eu não sou sem noção. Então, Uhum. né, eu tento organizar ali meu quadradinho. Eu não tenho, por exemplo, a vantagem que algumas empresas disponibilizam de uma segunda tela lá no meu trabalho. Mas o que que eu faço? Eu levo um monitorzinho portátil, parece um tablet, que eu levo na bolsa, então eu já tenho um pouco mais de espaço. Mas ainda assim eu me limito ao meu 1 m² que eu tenho ali, né? Então, assim, é importante você não só respeitar o espaço físico, né, do que a gente está falando de volume, da voz e tudo mais, mas o espaço físico também, né? Sim. Porque nesse mesmo escritório, quando eu cheguei, né, eles separaram algumas mesas para as pessoas, né, para a gente ir, e aí tinha meu nome na mesa. Eu falei, pô, que legal. Aí, né, olhei meu nome e tal, sentei na mesinha que estava separada para mim, e do lado a mesa estava vazia, até então não tinha ninguém. E a pessoa que estava na terceira bancada, depois dessa bancada vazia, estava com as coisas dela nessa bancada do meio aqui. Mochila, sacolinha de marmita, coisa de mercado, sacola que ela foi comprar coisa na vendinha da esquina e tal. As coisas dela estavam todas em cima da mesa. E aí o colaborador da mesa, dono da mesa, chegou. Aí ele falou assim, Ana, essas coisas são suas? Eu tava com Nossa. fone, aí eu falei, não, aí eu falei, é da pessoa ali. Ele teve que pedir para ela tirar, e ela ainda achou ruim. Então, assim, tem que ter, é o espaço, gente. Você está no espaço, você vive em comunidade. Quem vive em comunidade, né, tem que respeitar o espaço do amiguinho, seja ele no verbal ou principalmente no físico, né? Porque é muito desagradável, é muito desagradável. Você fala assim, querido, você dá uma licença aqui para você me dar minha cadeira, devolver minha Pois mesa? é, né? Não, né? E você entrou num outro ponto que eu ia até te perguntar, e aí já conecta com isso também, que é a questão
você estava com fone de ouvido, né? No presencial ali, você poderia estar em reunião ou não. Eu já Sim. vi, quando eu vou para o presencial, raras vezes, assim, facilitar ou dar algum treinamento, a gente está, né, no presencial ali, e como a gente está aqui agora gravando ou numa reunião, estamos aqui, passa uma pessoa no corredor ou na sua frente e começa a conversar com você. Que Uhum. dica que a gente pode dar para a pessoa estar no escritório e a gente sabe desse dilema que a gente tem de, apesar de estar no escritório, nós estamos fazendo a reunião online. Aham. Como é que a gente pode falar com a pessoa de forma carinhosa ou não falar, né? Ou criar uma Uhum. regra, enfim, para que essa Ah. pessoa não incomode o querido que está fazendo a reunião online? Olha, o meu fone ele é bem chamativo. No meu caso, eu uso um troço gigante, que eu uso um lado só, eu deixo, né, uma dobradinha assim. Mas geralmente eu já usei esse que você tem, que é só auricular. Sim, Então, assim, se geralmente as pessoas elas chegam para falar comigo, eu tô em reunião, eu faço assim, ó. boa. Ou eu faço assim pra tela, e aí a pessoa vai ver, ai, desculpa. E aí ela, né, sai. Então, assim, não precisa ser chato, né, gente? Não precisa ficar, ai, querida, eu tô em reunião, né? Não. Mas se, tipo assim, a cena falou, olha, eu tô aqui, tô em reunião, tal. Daqui a pouco a gente fala. Porque realmente as pessoas invadem o espaço, né? Então, eu já cheguei a estar no escritório em alguns momentos, que eu comentei assim, né? A pessoa gritando aqui, falando com a pessoa lá da outra bancada, lá da frente, e ela gritando aqui na minha orelha. Aí ela estava apoiada na minha mesa, e eu aqui em reunião, com os dois lados do fone, e ele tem aquele noise cancel, né, que é o cancelamento de ruído, e eu estava ouvindo, eu não estava conseguindo ouvir o que as pessoas estavam falando na sala. Aí eu montei aí eu pedi uma licença aqui pro pessoal que estava na sala, e aí eu peguei aqui no braço dela, eu falei, meu amor, eu não tô conseguindo ouvir aqui, você me dá uma licencinha? Ou você consegue ir lá na mesa dela? Porque aí eu não, né? Ela, ai, desculpa! Ah, mas é por quê? Porque a pessoa, ela não viu que eu estava em reunião, que a noção, né? Enfim, a noção foi com Deus, né? Por isso que eu falo, rapaz, noção deveria vender em frasco na farmácia. Pois O é, mundo né? seria outro. É a questão do ser humano, né, que a gente falou nesse momento. Exato, o Quando mundo você vai para o seria escritório, outro. gente, você começa a É, trabalhar com o ser humano. Você trabalha online, só que no presencial você vai estar frente a frente com o perigo, né, que é o ser humano. E aí eu acho que exatamente. entra um ponto interessante, Ana, que você falou, que é a questão da comunicação assertiva, entra na questão da Uhum. postura, entra um soft skill aí, que tem que estar muito, sabe, muito azeitado, porque É, vão existir situações como essa de pessoas que sim, vão te incomodar, pessoas que vão fazer situações ali que não deveriam fazer, e você vai ter que falar de uma forma educada, você não vai ser grossa com a pessoa, é, ou você vai falar de uma forma firme, mas que precisa ser uma comunicação direta, né? No sim, presencial, eu vejo que isso também traz muito à tona essa questão da comunicação. é. Sim, é um desafio, assim, porque eu, na época da pandemia, eu brincava muito que a pandemia, né, apesar de ter sido um episódio muito trágico na vida de todo mundo, ela livrou a cara de muita gente, porque tem muita gente que poderia ter saído na mão no meio de reunião e não saiu porque estava à distância, né? E hoje, quando a gente vem para o híbrido, né, essa situação ela vem à tona, porque assim, a comunicação assertiva, ela parte do princípio que você tem que se comunicar de uma forma clara, objetiva, de forma educada, né? Enfim, entre outras questões. E aí entra muito a questão que a gente fala que é a comunicação não violenta, Uhum. né? Que é um assunto muito difundido aqui na internet. Sei que o Rafa já falou disso, eu já falei disso aqui também na internet. Então, assim, quando você começa a invadir o espaço do amiguinho, aquela coisa toda, eventualmente você vai ter algum tipo de desavença, né? E eu já cheguei a estar em reunião presencial, que a reunião era presencial, então estava todo mundo na sala, e aí um começa a querer levantar a voz, outro levantar a voz e tal, e aí começa o negócio a escalonar e sair do controle. A minha sugestão para você, gente, assim, para vocês que estão nos ouvindo, entra muito naquela questão assim. Hoje, não só hoje, né, mas assim, quanto você permite que as pessoas invadam o seu espaço? Sim. Cara, quanto que eu deixo que o Rafa me tire do sério?
O que que me irrita? Porque aí entra uma questão do autoconhecimento. Qual é o meu limite? Se eu sei o meu limite, eu sei que eu não posso passar dali, porque eu vou espanar, né? Então, assim, se eu me conheço e eu sei que o meu limite é esse, eu não vou deixar que as pessoas atinjam esse limite. Eu não vou permitir, né? Então, ser firme não é você ser grosseiro, Uhum. né? Vou dar um exemplo, né? Que eu já passei em uma reunião, não faz muito tempo isso. Onde a pessoa ela não entrou em contato comigo anteriormente, antes dessa reunião, para me pedir o que, enfim, ela ia apresentar na reunião. E aí, na reunião, com, sei lá, 20 pessoas na sala, ela, é porque eu não consegui falar com a Ana. Nossa. Eu não consegui falar com a Ana e aí eu não achei tal coisa lá na plataforma. E aí, falando como se eu não estivesse na sala, falando pro meu gestor como se eu não estivesse na sala. Aí eu fiz assim. Aí eu falei, quando que você não conseguiu falar comigo, fulano? Ela, não. Eu falei, você entrou em contato comigo? Aí ela, não, então. Eu falei, então. Aí eu falei, mas em qual plataforma que você não achou a informação? Ah, então, eu falei, não, mas ó, quando for assim, você entra em contato comigo. Falei, Uhum. porque o que você tá me perguntando, tá aqui. Aí virei a tela do computador para ela. Falei, ó, tá aqui. Tudo que você tá me perguntando, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Porque quando for assim, para você não precisar trazer aqui para reunião, você pode me perguntar e eu te mando todas as informações, se for o Sim. caso. O que que eu fiz? Eu agredi ela fisicamente, verbalmente? Não. Eu coloquei o limite. Você se Então, assim, eu posicionou, falei, né? exato, falei, queridinho, queridinha, você só pode ir até aqui. Não queira me expor num momento ali, né, na frente das pessoas, sendo que você não tinha informação, enfim. Então, é você colocar o limite, é não permitir que o outro invada o seu espaço, né? Para isso, a minha dica é que você se conheça. Você precisa saber qual é o seu limite, para que você não permita as pessoas invadirem o seu espaço. E isso serve, gente, não desde a pessoa que trabalha do teu lado, no mesmo cargo que você, na mesma hierarquia que você, para o seu gestor, para o diretor, para o presidente da empresa, sabe? As pessoas precisam ter limites, né, dentro de qualquer contexto. E aí é onde entra a comunicação assertiva. Quanto mais a pessoa grita, mais baixo você fala. Isso é algo que eu uso muito, Rafa. Nossa, Sim, funciona é muito. maravilhoso. Funciona Funciona demais. muito, porque vai deixando a pessoa desconfortável e você não dá de louco. A pessoa, infelizmente, está saindo do controle, porque aí, infelizmente, que é a parte triste, ela vai sair por É. desequilibrado, e você, né? Não. Mas a culpa Então, não é assim, sua, a culpa é dela, né? exatamente. Sinto muito, meu Exatamente. querido, por isso. Não, muito bom, Exatamente. muito bom. Nossa, perdi a conta de quantas dicas a gente deu aqui, hein? A gente trouxe várias dicas para a galera, tanto do híbrido, teve dica bônus para a galera do home office aí, do 100% home office, mas são dicas, gente, diretamente da linha de frente, tá? Porque às vezes a gente, Sim. eu vou dar uma dica de... Não, a dica de quem está ali no dia a dia. A Ana está no dia a dia do híbrido, eu também às vezes tenho que ir para facilitar uma reunião presencial com um monte de gente Uhum. numa sala, falando alto, um monte de gente desrespeitando o espaço. Então, é importante que a gente consiga manter a nossa sanidade mental. E para isso tem Exato. que ter autoconhecimento, que é o que a Ana trouxe. Você Sim. precisa se conhecer, porque você vai passar por situações de estresse, por situações de conflito, por Sim. situações diferentes que você não passa quando você está trabalhando de casa. Exemplo, esperar um elevador, talvez, se você trabalha em prédios. E às vezes, por um detalhezinho, você pode perder o horário da reunião, que a Ana comentou a questão da organização, de chegar na Sim. hora, sabe, respeitar os horários, às vezes um Sim. detalhezinho de recepção, que você precisa pegar crachá ou pegar a entrada, ou saber qual é o andar. Então, se organiza para você conseguir entender qual é o espaço que você vai, qual é a empresa, como funcionam as regras e diretrizes, para você não chegar atrasado no seu trabalho ou na reunião, tá? Então, Sim. essa dica de organização é fundamental, tá? Então, se prepare, olhe direitinho ali tudo que tem relacionado à sua empresa se você vai trabalhar no escritório, tá bom? E de preferência, leva uma pilhazinha reserva para o seu mouse, não esquece a bateria do notebook, como eu já fiz. É. Por Ah, eu favor, leva a também. bateria do notebook, porque senão ele vai descarregar e como é que você vai trabalhar, né? Leva a sua garrafinha de água, enfim, tem muitas outras dicas aí que a gente poderia ficar a noite toda aqui
falando sobre isso. Mas a gente está Sim. caminhando para o fim, Ana. Nós falamos um Sim. monte aqui, falamos de desvantagens, vantagens, nós demos dicas para esse povo poder trabalhar de forma saudável no presencial, sem um agredir o outro, né? Nós trouxemos aqui a questão da comunicação Sim. assertiva. Respeita o espaço do coleguinha, gente, por favor. Não Sim. fala com a sua voz de locutor alta. Tenta utilizar ali um volume mais equilibrado, coloca um lado do fone só. Você Uhum. está vendo outra pessoa na reunião, respeita ela antes de sair gritando. Não grite ao lado da pessoa que está fazendo a reunião, como fez a coleguinha da Ana ali. Por favor, vamos, né, vamos colaborar aí no nosso espaço. Mas, enfim, Ana, só dando um compilado geral aqui de tudo que a gente Boa. falou, e teve muito mais outras coisas, né? Mas eu quero Sim. deixar esse momento para você agora, falar o que você quiser, que você tem espaço aqui para Uhum. trazer esse momento, e também dar as considerações finais, falar mais um pouquinho do seu canal, que vai rolar Ah, na quarta-feira aí, se puder dar o spoiler. olha, assim, Rafa, primeiro eu queria agradecer, né, pelo espaço, sempre um prazer conversar com o Rafa, sempre a gente está, né, trazendo coisas muito interessantes aqui, e eu espero que tenha agregado na sua jornada. Assim, o híbrido, gente, ele não é uma coisa tenebrosa, né? E tudo depende, é uma coisa que eu aprendi muito na vida, assim, tudo depende de como você encara, né, as coisas, assim. Eu posso, né, encarar o home office como algo maravilhoso, ou eu posso encarar também o híbrido como algo maravilhoso, né, algo que funciona para minha rotina, né? Então, assim, tenta enxergar as coisas sempre pelo lado positivo. Ah, Ana, mas não tem o lado positivo, tudo tem dois lados, né? Então, assim, acho que como sugestão final, eu deixo assim para as pessoas, é, não sofra com isso, sabe? E se esse modelo de trabalho não funciona para você, busca outra oportunidade. Sempre vai existir. Às vezes com mais limitação, como a gente comentou aqui, né? Porque as vagas elas estão realmente tendendo a ser mais híbrida, mas sempre você vai achar o seu lugar ao sol, sempre, sempre, né? Peça ajuda para as pessoas. Olha, estou buscando uma vaga, né? Home office e tudo mais. Hoje, uma tendência que existe muito de vaga home office são vagas para você trabalhar para empresas de fora do Brasil, Verdade. porque por motivos óbvios você não consegue ir até a companhia, né? Então, mas para isso você tem algumas outras exigências, né? Então, eventualmente tem que falar inglês ou tem que falar espanhol, dependendo da empresa que você vai trabalhar. Então, tem uma série de coisas, mas é aquilo. Invista na sua carreira, no tempo que você tem, né? Para você se dedicar ao máximo naquilo que você faz de melhor, né? Independente de você estar de casa, de você estar, né, da empresa, faça o seu melhor, respeite o espaço do amiguinho, né? Não morra do coleguinha, isso não é legal, né? E tenha uma comunicação, né, de forma assertiva, que eu tenho certeza que você vai se sair muito bem no seu local de trabalho, né? E aí eu deixo eu fazer meu jabá final, né? Agora Fala. sim. Vamos lá. Bom, gente, aqui no YouTube eu tenho um canal, se você botar aí na busca Ana Paula ponto Demudo Silva, que é o meu nome do jeito que está escrito aqui. Você vai encontrar meu canal, tô até com uma fotinho com uma roupa vermelha, até é fácil de encontrar. E lá às quartas-feiras a gente tem um canal, tem um espaço dedicado para o podcast, que é o Mais Que Diálogos. Deixo o espaço aqui, o convite para vocês irem visitar, né? A gente vai ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite. Excepcionalmente, essa semana não temos episódio, Rafa. Ah, É nossa. só essa semana, é só essa semana. Porque o convidado desmarcou muito em cima, ele teve um problema, né? Mas na Mas não quarta tem que vem problema. tem, fica tranquilo. Sim, sim. E eu tô caminhando para uma vertente um pouco diferente agora, né? Tô mudando uma cara nova ali pro canal. Mas eu tô sempre trazendo assuntos que se conectam muito com a minha jornada, com algo que eu acredito, né? Então, recentemente eu trouxe algo inédito, que é bem diferente do que a maioria dos lugares a gente vê, mas eu trouxe uma terapeuta para falar sobre burnout Oh, do legal. ponto de vista holístico, né, Uhum. dessa coisa toda, né, então ela trouxe uma visão mais holística, né, então como o burnout, ele afeta não só o nosso emocional, mas o nosso espírito e tudo mais, tá? Então foi uma live muito legal,
deixo o convite para vocês assistirem aí. Então, estou numa vertente um pouco diferente, mas assim, eu tenho certeza que vai agregar na jornada de vocês. Então, se você se conecta com esse tipo de assunto, eu deixo o convite aí para você ir lá se inscrever e nos ver, né, às quartas-feiras. Rafa vai voltar lá muito em breve, né, Rafa, para a gente falar sobre outras coisas, né, e deixa aqui nos cards também, Rafa, o nosso episódio lá, que eu acho que a galera vai gostar bastante. Não, o episódio foi... E uma coisa, para você, ó, eu sempre faço, gente, cortes, né, assim como o Rafa, eu sempre faço cortes das nossas lives, dos nossos vídeos. E uma dos cortes mais vistos foi você falando sobre aquele exercício de HIIT. Olha que legal, tá vendo? Acho que eu vou ter que gravar eu fazendo um HIIT aqui. Ah, meu Deus do céu. Um dos shorts lá que tem mais visualização no canal foi esse. Interessante, Legal, né? legal. Olha a dupla, gente. No meu canal, na verdade, no LinkedIn, o que teve mais visualização foi o corte da Ana Paula, senhora Ana Paula, e no meu foi o HIIT. Olha que engraçado. E ela tá falando do canal dela, aí só lá dentro, né? Essa aqui é a gravação, a gente não sabe exatamente qual o dia que vai. Então, antes de você olhar, não vai ter live, confere lá, pelo amor de Deus. É verdade. No canal dela, tá? E ela tá falando que fala sobre tudo, é de tudo mesmo, gente. E já teve até falando sobre signo, astrologia, astronomia. Sobre astrologia. Astrologia. Sim, trouxe uma astróloga. Em breve vou trazer uma taróloga. Vou pedir para ela tirar umas cartas ao vivo. Vai ser interessante. É de tudo. Quando ela falou de tudo, é de tudo, mas tudo conectado, tá? De tudo, mas tudo conectado. Sim, tudo tem um porquê. Questão de espiritualidade. Então, não perde. Exatamente. A minha missão ali no podcast, gente, assim, é trazer mais profundidade sobre os assuntos, né? Legal. Então, assim, independente do tema que for, né, é algo que se conectar com a sua energia aí, você se conectar com a gente, é sempre trazer essa profundidade, porque o que a gente mais tem hoje, né, Rafa, são relações vazias, é tudo muito superficial. As pessoas não têm paciência para assistir um vídeo de 1 minuto na internet. E eu tô indo na maré contra, assim, porque eu sou contra isso. Eu não sou uma pessoa superficial. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo também não é. Não, tá aqui até agora, não é. Exatamente. Então, né, é um pouco disso. E muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Rafa. Foi maravilhoso. Eu agradeço, papo bacana. E fico esperando. Na verdade, eu já estou convidado, então fico só esperando aí a data para poder estar de novo no canal Mais Que Diálogos. E, galera, se você veio até aqui e você não se inscreveu ainda, algo de errado não está certo. Então, se inscreva nesse canal e já se inscreve no Mais Que Diálogos também. Porque a galera daqui precisa seguir também Mais Que Diálogos. Não tem essa, não. Curte esse vídeo, comenta aqui, coloca aqui, ó. O que você acha que é vantagem, desvantagem do trabalho híbrido? E se puder, conta uma história louca aí que aconteceu com você, joga aqui nos comentários para a gente saber. A gente é doido por essas histórias legais. E também quero te convidar a seguir ali os meus canais. Tem o Instagram, que é o reagiu.oficial. Tem TikTok, que é reagiu.oficial. Aqui no YouTube, também onde você está assistindo esse vídeo. Tem o meu perfil no LinkedIn também. A Ana Paula também tem um perfil no LinkedIn dela. Só procurar o nosso nomezinho lá que você vai encontrar. A gente também joga os conteúdos lá bem bacanas para você interagir com a gente. Para fechar, só fazer um convite para você. A gente vai ter em breve um treinamento, mais uma vez aí, do Foundation do Manager 3.0. O primeiro foi incrível. A galera adorou. Tem, sim, feedbacks maravilhosos. Então, eu quero te convidar para o segundo treinamento aí que vai ter do Foundation. Não perde essa oportunidade, é incrível. A Ana já usou o Management 3.0 e usa. Você viu que ela falou aqui do Happiness Radar, tem diversas outras ferramentas. Não perde essa oportunidade, tá? Então, fechamos por hoje, gente. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, compartilha com o seu coleguinha para que ele também possa ouvir essas dicas maravilhosas aqui que a gente trouxe do trabalho híbrido, como é que vai ser, gente, o que eu preciso fazer, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Ana, muito obrigado. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus e comportem-se. Respeite o espaço do coleguinha, hein? Tchau, tchau. Tchau.